Pela primeira vez, desde que seus pais foram mortos a tiros, um adolescente da Flórida comparece ao tribunal. Entendemos que houve uma acusação formal com 2 acusações. Reconhecemos, mas vamos declarar a inocência. Participo da audiência de Trevor Lee, o garoto de 14 anos acusado de matar os pais. Bem-vindos ao Crime Fix. Sou Anjanette Levy, tranquila e controlada. Foi assim que Trevor Lee, de 14 anos, apareceu ao entrar no tribunal enquanto se preparava para apresentar sua defesa às acusações de que planejou assassinar sua mãe e seu pai. No começo do mês, Trevor Lee ligou para o 911 de uma igreja no condado de Clay, perto de Jacksonville. O xerife me disse que Trevor confessou ter atirado e matado seus pais, Dave Lee e Brandy Smith Lee. Trevor não resistiu quando foi detido. Agora Trevor se declarou culpado de 2 acusações de homicídio em primeiro grau. Antes de entrarmos no caso, vamos assistir exatamente como essa acusação aconteceu no tribunal na terça-feira. Bom dia, meritíssimo. Mark Wright e Mary Hickson, representando Trevor Lee, entendem que há uma acusação com 2 denúncias. Reconhecemos isso, mas vamos declarar inocência e solicitar uma data para uma audiência preliminar. Também gostaria de pedir ao tribunal que considere dispensar a presença do Sr. Lee nas próximas audiências preliminares. Compreendendo que o tribunal precisa da presença dele, que não teríamos objeção a isso. Claro. Meritíssima, considerando a data da acusação, o julgamento rápido deve ocorrer até 10 de fevereiro do próximo ano. E por causa da acusação, as diretrizes não se aplicam. O Estado apresentou 2 moções obrigatórias, uma para DNA e outra para digitais. Ambas já foram discutidas com o escritório do defensor público. Não acredito que eles tenham objeção. Sem objeção legal, meritíssimo. Tudo bem, então eu ouço a ordem para obrigar o Sr. Lee. DNA e... Sr. Lee, bom dia. Senhor! Wright indicou que, no futuro, pode querer dispensar sua presença em certos dias no tribunal. Isso cabe a ele decidir. Cabe a ele decidir, você deve considerar o conselho dele. O Sr. Wright e a senhorita são advogados experientes. Você pode comparecer a todas as audiências, se desejar. Se preferir vir no dia que eles pedirem, avise e eles te recebem, entendeu? Você concorda em fazer isso? Sim, senhor. Tudo bem. Tudo certo, e vamos adiar este tribunal para uma audiência preliminar até... 3º de setembro, às 9 horas? Tudo bem, meritíssimo. Sim, meritíssimo, é uma boa data. 3 de setembro. Naquela manhã será uma audiência preliminar. E meritíssima, a detetive Pauls está aqui para coletar o DNA e as impressões digitais, se isso for aprovado pelo tribunal. É claro. Obrigada. Vejo vocês no futuro. Se não quiserem as aparições, avisem o Sr. Wright. É só mesmo. A audiência foi breve e processual. Trevor Lee declarou-se inocente das 2 acusações de homicídio em primeiro grau. Isso era esperado neste estágio do caso? Ainda estamos no início? Inicialmente, Trevor foi levado para a cadeia, acusado de homicídio em 2º grau, mas agora ele está sendo acusado de homicídio em 1º grau. O grande júri apresentou a acusação, elevando-a a homicídio em 1º grau, indicando que os jurados acreditam em premeditação. Se Trevor for condenado, pode passar a vida toda preso, mas a lei da Flórida exige revisão do caso após 25 anos devido à sua idade. Na audiência de acusação, as partes marcaram provisoriamente o julgamento do adolescente para fevereiro. Até lá, existe a possibilidade de Trevor não comparecer a nenhuma audiência prévia, já que seus advogados dispensaram sua presença em todas as próximas audiências. Como a investigação segue em andamento, os detalhes da dinâmica familiar permanecem um mistério. Foi relatado que os investigadores estão analisando a saúde mental do menino, mas seus motivos ainda não estão claros. Vamos focar no que sabemos. Sabemos que Trevor e seus pais discutiram na noite antes do tiroteio. Mais tarde, detalharemos as ocasiões em que policiais estiveram na casa da família. Mas primeiro, quero chamar Dave Ehrenberg. Ele é o ex-promotor do estado do condado de Palm Beach, na Flórida, e agora também é advogado de defesa. Ele já esteve nos 2 lados do tribunal.
Dave, Trevor Lee declarou-se inocente. Nenhuma surpresa aí. Mas o que você acha disso? Ele simplesmente entra no tribunal. Quero dizer, estamos vendo esse garoto grande, esse adolescente de 14 anos entrando no tribunal, declarando-se inocente e depois abrindo mão de comparecer às próximas audiências. Acho isso um pouco estranho, principalmente porque ele está sendo acusado dos crimes mais graves que alguém pode enfrentar no estado da Flórida. Você pensaria que talvez eles quisessem que ele estivesse presente nessas audiências? Bem, Anginette, ele está seguindo o conselho dos advogados que disseram não ser necessário comparecer pessoalmente. E ele provavelmente entendeu isso como, ok, se eu não preciso, então prefiro não ir. Para alguém dessa idade, né, entrar em um tribunal é muito intimidador. Entrar em um tribunal é intimidador, especialmente sendo réu. Então, não estou muito surpreso com isso. Não me surpreende que ele tenha se declarado inocente. É o que quase todo réu faz. Por isso, deixaremos o processo seguir. Como discutimos antes, agora, ele é um caso de homicídio em primeiro grau, não segundo, mesmo sem pena de morte para menores como ele. Ainda estou chocada com isso que aconteceu em 4 de agosto. De acordo com o xerife, ele ligou para o 911 e disse: "Oi, eu atirei e matei meus pais." Ele vai até uma igreja, liga para o 911 e diz que matou os pais, liga para a irmã primeiro. Ela liga para o 911. Quero dizer, é uma ligação tão incomum que o xerife realmente pensou, ou melhor, os operadores acharam que poderia ser um trote de swatting. De tão incomum que isso foi. Ainda restam muitas perguntas, Dave, e tem havido muito sigilo aqui. Você sabe, a Flórida é o estado do sol, com leis bem abertas, sabe, leis de transparência para manter os registros acessíveis e coisas assim. Mas, nesse caso, sabe, eles estão retendo as imagens da câmera corporal por causa da investigação em andamento. Muitas coisas estão sendo mantidas em segredo. Eles levaram o caso ao grande júri rapidamente. Então, né, o que você acha que está acontecendo nos bastidores? Por que tanto segredo? Porque não há nenhuma razão que Trevor Lee pudesse dar, eu acho, que seria uma justificativa para o que ele fez. Mas nós não temos a menor ideia, além de que houve uma discussão. Isso é normal, pois durante investigações tudo é sigiloso. Júris de acusação são sempre secretos. Você não quer alertar outros suspeitos ou testemunhas, nem que eles sejam intimidados pelo que é dito no júri de acusação. Então tudo precisa ser mantido em sigilo, porque se você cometer um erro como promotor, pode expor um réu a um julgamento injusto, como quando o público sabe demais sobre o caso e você não consegue um julgamento justo. O público pode saber detalhes do caso que obrigam a transferência do julgamento para outra jurisdição, algo indesejado. Muitas coisas ruins podem acontecer se você falar demais. E é por isso que os promotores vão manter isso o mais discreto e secreto possível. A lei da Flórida realmente garante muita transparência nos registros públicos. Nosso governo é transparente. Mas quando você tem um caso de homicídio em primeiro grau, especialmente quando envolve alguém dessa idade, um menor de idade, existem proteções especiais disponíveis e os promotores estão usando elas. Ele está sendo julgado como adulto, Trevor Lee. O promotor confirmou. Acusação. Homicídio em primeiro grau. O que você faz com esse caso do lado da acusação? Vocês claramente estão avançando. Você acredita que isso foi premeditado? Nós não sabemos exatamente quanta premeditação eles acreditam que houve, mas a premeditação pode, às vezes, sabe, acontecer em um instante ou dois. Tipo, não precisa de muito planejamento, né? Certo. E, aparentemente houve uma briga na noite anterior, então ele teve tempo para pensar sobre isso. Depois ele pegou a arma dos pais e matou os dois. Não sabemos muito além disso, mas parece que houve premeditação suficiente para apresentarem acusações de homicídio em primeiro grau. Isso permitirá que promotores obtenham sentenças mais severas, mesmo sem a pena de morte. Se for homicídio em segundo grau, você cumpre 25 anos se for considerado culpado e depois fica elegível para liberdade condicional. Na Flórida não há liberdade condicional, apenas um equivalente para menores de idade. Depois disso, a outra audiência cerca de 15 anos depois, acho, em casos de homicídio em segundo grau. Você tem que cumprir 40 anos antes de ter essa audiência em um caso de homicídio em primeiro grau. Então é diferente.
Além disso, quando você vai a um grande júri, como os promotores fizeram aqui, porque sempre que você tem um caso de pena capital, você precisa passar por um grande júri. Mas aqui, em um caso de menor de idade, os promotores foram ao grande júri, o que significa que o juiz não pode impor sanções juvenis. O juiz deve impor sanções para adultos. Então, na Flórida, se você tem um menor de idade sendo julgado como adulto, o juiz ainda pode impor sanções juvenis, mesmo estando no tribunal de adultos, mas não se os promotores forem primeiro ao grande júri. Esses promotores são muito cautelosos, estão processando ele ao máximo e impediram que a defesa obtenha uma sanção juvenil, mesmo se for considerado culpado. O fato de apresentar a acusação de homicídio em primeiro grau ao grande júri, tomando todos esses cuidados ou seguindo esses caminhos diferentes que você acabou de mencionar. Isso te mostra que talvez a promotoria, pelo menos, não vê nenhuma defesa para esse caso? Quero dizer, a defesa vai ter que avaliar as provas, olhar para isso e ver quais são as nossas defesas aqui. Temos uma criança que, segundo o xerife, liga para o 911 e diz: "Fui eu. E eu atirei neles. Eles encontram os pais no quarto, baleados com a arma da mãe." Então, isso te diz que esses promotores não estão vendo nenhuma defesa possível para isso? Eles acham que a criança deve ser presa pelo que fez, que consideram horrível? Isso me mostra que os promotores realmente acreditam de boa fé que podem conseguir uma condenação por homicídio em primeiro grau, além de qualquer dúvida razoável, porque é antiético buscar essa acusação se você não acredita nisso. E isso significa, como você disse, Anginette, que eles não acham que há uma alegação de legítima defesa aqui. Acham que foi assassinato premeditado. Então, não é como o caso dos irmãos Menendez, em que há indícios de que ele foi supostamente vítima de abuso sexual e agiu em legítima defesa. Isso parece só de fora um caso em que um jovem impetuoso ficou com raiva e decidiu agir de forma irracional, pegou a arma dos pais e a usou contra eles. Talvez estivessem dormindo, não sabemos. O fato de acusarem assassinato em primeiro grau mostra que os promotores acham possível obter essa condenação e que legítima defesa não se aplica aqui. Se você é o advogado de defesa, deve pensar: preciso receber a documentação do caso. Você precisa analisar tudo e ouvir a ligação para o 911. Analise todas as entrevistas e declarações dele após ser informado sobre seus direitos, inclusive as da câmera corporal. Nós ainda não temos essas imagens também. Elas não foram divulgadas até o momento. Estou supondo que você está pensando: eu preciso que esse garoto seja avaliado em relação à saúde mental. Precisamos de uma avaliação de saúde mental. Sim, com certeza. Isso é uma parte natural do processo. Essa é uma das partes frustrantes dos casos de homicídio em primeiro grau, porque você tem um suprimento interminável de especialistas médicos, especialmente quando se trata de um menor de idade. Você vai atrasar esse processo. Isso não vai ser resolvido tão cedo. Vai haver muita disputa entre especialistas. Eles podem tentar usar uma defesa de capacidade diminuída para reduzir a acusação, buscando jurados simpáticos que pensem: não quero prejudicar esse pobre garoto. Olhe para ele, ele parece uma criança. Embora esse garoto seja diferente porque ele é tão grande que eles podem tentar a anulação do júri. Essa pode ser uma esperança para a defesa. Sabe, o caso de Nicolau Cruz, e essa é a última vez que menciono o nome desse cara no seu programa, mas ele foi o assassino em massa em Marjorie Stoneman Douglas, aquele que matou 17 inocentes. Ele evitou a pena de morte, apesar de elegível, pois seus advogados o vestiram com suéter macio e óculos grandes. Fizeram ele parecer uma criança, e eu suspeito que eles vão tentar fazer a mesma coisa com esse réu, mas é mais difícil porque esse cara é tão grande para a idade dele que vai ser mais difícil fazê-lo parecer um bebê. Você acha que o julgamento não ocorrerá em fevereiro, apesar de estar marcado para esse mês? Eu não acho. Essas coisas são adiadas. A menos que a defesa queira acelerar, se eles quiserem um julgamento rápido, eles podem conseguir fazer isso mais cedo, mas geralmente é do interesse da defesa que essas coisas sejam mais lentas. Memórias somem, paixões da comunidade esfriam. Testemunhas talvez fiquem indisponíveis, as provas se deterioram. Há muitos benefícios em um julgamento adiado. Acho que isso já está previsto e ainda dá mais tempo para a defesa negociar com os promotores.
Eu acho que eles vão tentar conseguir um acordo de confissão com isso. Vai caber à promotoria decidir se querem deixar esse cara sair da prisão antes de morrer. Não sei o resultado, pois ainda desconhecemos todos os detalhes do caso. Ainda há muita coisa em segredo. Ficaremos curiosas para saber o que realmente acontecia a portas fechadas lá. Ainda assim, não há desculpa para o assassinato premeditado dos seus pais. Dave Ehrenberg, muito obrigada. Agradeço o seu tempo. Obrigado, Anjanette. Como mencionei, ainda há muito desconhecido sobre esse caso. O xerife afirmou que Trevor Lee confessou ter atirado e matado os pais após uma discussão na noite anterior. Sabemos que os delegados do condado de Clay foram à casa em Middleburg 5 vezes desde 2021. Um relatório de despacho registra 5 visitas à casa, a primeira em 24 de março de 2021, devido a uma ameaça de possível autoagressão. O relatório indica que a ligação durou cerca de 2 minutos e meio, mas os delegados demoraram a chegar. As anotações mostram que a primeira delegada chegou às 8h59 da noite. As oficiais ficaram na cena por 49 minutos. Em julho de 2022, uma mulher ligou para o 911 antes das 5h30 da manhã, relatar que um homem a segurava contra a vontade, mas há partes ocultas. Não sabemos se esse homem era Dave Trevor, o marido de Brandy Smith, ou outra pessoa. Quando os policiais chegaram, a mulher pediu para que fossem embora, pois ela também estava saindo. As anotações indicam que o homem estaria retendo o documento militar dela por temer ser exposto e que ela os envergonhe indo para a base naval. Agora não sabemos o que o homem quis dizer com ser exposto. Podemos supor que foi Dave Lee quem disse isso? Nesse caso, o policial ficou na casa por apenas 15 minutos. Em março de 2024, os policiais foram chamados à casa 2 vezes por causa de uma pessoa doente. A pessoa informou que uma mulher tinha dor de estômago e dificuldade para respirar. A ligação durou menos de 1 minuto e o chamado foi cancelado. A segunda ligação foi 2 semanas depois, em 5 de abril, às 11 da manhã. A pessoa que ligou disse alô e meu Deus antes da ligação cair. Menos de 1 minuto depois, a central retornou e foi informado que um homem sentia dores constantes no estômago e peito, irradiando para os braços. Essa ligação durou menos de 2 minutos e nenhum policial foi enviado à residência. As anotações indicam que uma mulher também estava reclamando de dor de estômago. Então, no dia 27 de abril deste ano, parece que uma policial iniciou uma investigação de acompanhamento. Não sabemos o que isso significa, pois as anotações não explicam. No dia 4 de agosto, a irmã de Trevor Lee ligou para o 911 de sua casa na Califórnia e depois Trevor ligou para o 911 de uma igreja. Você tá aí? Estou na Califórnia. Por favor, envie ajuda. Eu não sei onde ele está. Eu não faço ideia. Eu não sei onde ele está. Por favor, sejam rápidos. Estou fora do estado, sou das Forças Armadas e não sei o que está acontecendo. Eles tiveram um bom dia, foram ao cinema. 911, como posso ajudar? Alô, eu estou perto da estrada. Eu joguei minha mochila longe de mim. Estou despojado. Estou esperando a polícia. Como assim, despojado? Esvaziei meus bolsos e tudo. Não tem nada nos meus bolsos. E eu não estou na calçada. Eu estou, na parte do meio. Você vai ficar no estacionamento? Não, na parte do meio. Na parte do meio do quê? Da igreja? Vou orar primeiro, preciso disso. Você precisa orar? Sim, senhora. Tudo bem. Antes de rezar, me diga exatamente onde você está. Se você estiver dirigindo em direção à igreja, estou em frente à igreja com uma cruz grande. Pode rezar? Sim, senhor. Vá em frente, eu vou te ouvir. Bem, eu estava perguntando. Eu ia te pedir se você poderia orar por mim, senhora. Vou orar por você, filho. Pedimos para não apontarem armas para você, tá bom? Eles vão se aproximar de você a qualquer minuto. A próxima audiência de Trevor será em 3 de setembro, às 9 da manhã, mas ele provavelmente não irá, pois desistiu das próximas audiências. Talvez até lá a gente consiga um pouco mais de informação sobre o que estava acontecendo na casa dos Lee.
Este foi o Crime Fix. Sou Anginete Levi. Obrigada por acompanhar. Até a próxima.